Sabemos então que enquanto caminhamos em nosso trilho evolutivo, buscando o crescimento moral e espiritual, esquecemos muitas vezes alguns aspectos bastante importantes e a alimentação é um deles. Por isso, tudo quanto conseguimos aprender e apreender contribuirá, com certeza, para a mudança de hábitos que mais cedo ou mais tarde teremos que pôr em prática. Estamos, como sabem, a ler e a analisar o livro Alimentação e Evolução Espiritual. Hoje, com a visão espírita sobre esta matéria. E vamos continuar com o capítulo 9. Continuação da semana anterior. E ainda em relação aos médiuns, Ramatis explicou: quanto aos vossos hábitos, o carnivorismo atua inflando o corpo etérico, similar a uma silenciosa bomba de encher pneumáticos, deformando-o pela intumescência pastosa de odor desagradável, com intensas emanações voláteis, pútridas e pegajosas. Aumenta a imantação ao invólucro físico, prejudicando, quando não impedindo totalmente, os desdobramentos do corpo astral. Aquele que mata o animal e o devora ainda pode ser menos culpado, porque assume em público a responsabilidade do seu ato. No entanto, o que não mata, por piedade ou receio do remorso, mas devora gostosamente a carne do animal ou da ave, trucidados por outros, age manhosamente perante Deus e a sua própria consciência. Não temos dúvida em afirmar que mais vale um carnívoro evangelizado do que um vegetariano anticrístico. Mas não estamos cogitando agora das qualidades espirituais que devem ser alcançadas por todos os entes humanos, e sim considerando se procede bem ou não a criatura evangelizada, se ainda coopera para o progresso dos matadouros ou das matanças domésticas. A alma verdadeiramente evangelizada é plena de ternura, compassividade e amor. O espírito essencialmente angélico não se regozija em lamber os dedos impregnados da gordura do irmão inferior. No livro Fisiologia da Alma, do médium Hercílio Mães, ele pergunta ao espírito Ramatis: há quem conteste as vossas opiniões, alegando que Allan Kardec não censurou em suas obras a alimentação carnívora, nem a considerou indigna ou imprópria de espíritas. Que dizeis? E Ramatis responde: Allan Kardec viu-se compelido a adaptar os seus sensatos postulados ao espírito psicológico da época, evitando conflito não só com a mentalidade profana, ainda bastante acanhada, devido à escravidão ao dogma religioso, como também com as instituições responsáveis pela economia, em que a indústria da carne representava uma das suas bases fundamentais. Dado que o vegetarianismo era doutrina praticada por pequeno número de iniciados, que se aproximavam das fontes espiritualistas do Oriente, seria prematuro e inconsequente que o nobre codificador firmasse esse postulado no espiritismo recém-exposto ao público e que bem poderia se tornar ridículo para os seguidores da doutrina. Naquela época, a simples recomendação da abstinência completa da carne, como princípio de uma doutrina codificada para a massa comum, acarretaria o fracasso incontestável dessa doutrina. O Espiritismo, em seu início, foi encarado mais como uma revelação de preceitos esotéricos do que mesmo como doutrina de ordem moral
e disciplina evangélica, cujas virtudes ainda eram consideradas como exclusividade da religião dogmática dominante. No entanto, em sua base, oculta-se a mensagem claríssima para os que tiverem olhos de ver, na qual Allan Kardec vos legou sugestiva e enigmática advertência que endereça particularmente aos seus adeptos em relação ao vegetarianismo. Examinando a magnífica obra de Kardec, que constitui a terceira revelação no âmbito do nosso planeta em progresso especial, portanto, esta é a terceira revelação. A primeira sabemos que é Moisés, a segunda Jesus e a terceira, como Jesus também nos disse, é a nossa doutrina. Existem apontamentos que a distinguem perfeitamente o pensamento do autor quanto à alimentação vegetariana. Essa colocação de Ramatiz é muito bem respaldada pelo próprio Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência. Só abordam as grandes questões da doutrina de maneira gradual, à medida que a inteligência se torne apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. Eis porque, desde o começo, eles não disseram tudo, e nem o disseram até agora, não cedendo jamais à impaciência de pessoas muito apressadas que desejam colher os frutos antes de amadurecerem. Então nos é dada a informação conforme a nossa capacidade para a receber. Em artigo publicado na revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira, a abordagem de Afonso Soares se mostra complementar à de Kardec, tendo assim iniciado o seu texto. Quando se estuda o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a obra básica por excelência do Espiritismo, deve-se levar em conta exatamente a sua condição de fundamento, isto é, vê-la e lê-la como obra portadora de revelações gerais sobre as quais se erguem os detalhes da já imensa construção doutrinária que hoje nos felicita a mente e o coração. Adolfo Bezerra de Menezes é um dos ícones do espiritismo brasileiro. Conceituada personalidade pública, dotada de profundo senso de caridade, era denominado de o Kardec brasileiro e o médico dos pobres. Assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira em 1889, ocasião em que ela passava por extrema dificuldade. Nessa época, o espiritismo estava dividido entre os místicos e os científicos. Bezerra de Menezes reformulou o espiritismo brasileiro, tendo feito um trabalho de conciliação e harmonização dos ideais espíritas. Desapegado da matéria, é um exemplo a ser seguido neste mundo exageradamente materialista. No livro Herdeiros de um Novo Mundo, ditado por Lúcio ao médio André Luís Ruiz, Bezerra de Menezes narrou um acontecimento que nos traz mais esclarecimentos a respeito do vício da ingestão de carne. Portanto, esta descrição passa-se no mundo espiritual. O nível 27 era destinado ao acomodamento de entidades de evolução primária extremamente vinculadas aos padrões inferiores da vida. Apesar de já possuírem a condição hominal, traziam o raciocínio pouco exercitado e, no caso daqueles que conseguiam organizar o pensamento
de maneira mais completa, viam-se dominados pela força do instinto, do qual não se haviam libertado adequadamente, o que os tornava criaturas muito agressivas e dominadoras, incapazes de medir os efeitos dos seus atos. Para a compreensão das dificuldades enfrentadas pelos benfeitores que os amparam, a questão da alimentação exige que lhe seja fornecida a ração diária compatível com os seus hábitos. São elaboradas fórmulas fluídicas similares àquelas que lhe agradavam mais ao apetite voraz e animalesco, plasmadas em elementos força superiores à carne sanguinolenta, mas que se parecem com ela. Tal cuidado permitirá que se abasteçam de energias mais sutis, melhorando indiretamente sua condição animal, para que, com o tempo, deixem esta situação pelo efeito de uma alimentação adequada que se refletirá em sua estrutura espiritual. Usada como alimento, a carne não é composta apenas pelos nutrientes conhecidos pela humanidade. Impregnada pelas vibrações do ser inteligente em processo de desenvolvimento ativo, toda a sua estrutura física é bombardeada pelos elementos hormonais, desencadeados pelo stress, pelo medo do pré-abate, pela angústia, e reações agressivas produzem descargas deletérias que impregnam a carne e se transferem para todos os que a consumirem. Tal circunstância é decorrente da estruturação fluídica que os animais possuem, por já terem atingido o referido patamar evolutivo. Aqueles que se alimentam dela, somente depois de um grande esforço reequilibrante do próprio organismo é que se conseguirão libertar dos seus efeitos através dos processos excretores do corpo físico e do perispírito. E se nada se passa conosco quando comemos carne, ou pelo menos pensamos que nada se passa, é porque ainda somos muito densos, muito pesados, muito pouco sensitivos ainda. Nesta mesma linha de raciocínio, afirmou André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier. Abandonado o envoltório físico na desencarnação, se o perispírito está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar, e quando não a supera ao preço do próprio esforço, no auto-reajustamento, provoca os fenómenos de simbiose psíquica que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine quando não promove a obsessão espetacular. Vemos então que há muitas vezes necessidade de, do mundo espiritual, virem sorver as energias daqueles com quem se afinizam, as energias, no fundo, materiais. Acrescentou André Luiz: na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação no plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma.
Estas afirmações de Bezerra de Menezes e de André Luís, somadas à colocação do irmão X, que diz: o cemitério no estômago é um tormento depois da grande transição. Leva-nos a concluir que a ingestão de carne pode ser considerada um vício terrível, que nos trará sérios problemas após a desencarnação. Mais uma incontestável razão para acelerarmos o processo de superação deste comportamento, já ultrapassado por aqueles que almejam degraus mais elevados na escala evolutiva do espírito. E por falar em escala evolutiva do espírito, todos devem ter lido ou ao menos ouvido falar de crianças índigo. Conforme informado pela espiritualidade superior, são espíritos diferenciados que têm por missão cooperar com a aceleração da evolução espiritual dos terráqueos, portanto, participarem na nossa evolução aqui na Terra. Divaldo Pereira Franco afirmou que, por terem perispírito mais evoluído, as vibrações das suas moléculas mais quintessenciadas apresentam maior intensidade, produzindo assim a cor índigo ou anil, situado entre o azul e o violeta. Portanto, a sua aura, a energia que emanam, será desta cor. Quando ele, apesar de mais evoluídos, segundo ele, apesar de mais evoluídos, são espíritos que na fase infantil da reencarnação se caracterizam por uma certa rebeldia e hiperatividade, revelando-se contra métodos impositivos, enfrentando os adultos de igual para igual, mas que apresentam conhecimentos acima da média. Portanto, já todos ouvimos falar nas crianças índigo, nas cristal, nas crianças prodígio, seres humanos com grandes potencialidades, que vêm para nos ajudarem, para ajudarem a própria Terra na sua evolução, mas que necessitam de muita orientação e do nosso bom exemplo para que cumpram bem a sua missão. Uma missão que é uma missão importantíssima numa nova etapa do mundo Terra. Então, que Jesus nos ajude a recebermos todas estas crianças, a sabermos dar-lhe o exemplo, a sabermos também compreendê-las e auxiliá-las, e também naquilo que é o principal tema do nosso livro, que possamos de facto ir pondo em prática mesmo devagar. Nós possamos começar a esforçar por fazermos uma alimentação mais saudável, mais leve, algo que temos um dia que fazer.